Um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por este local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo nesta plataforma. Este daqui é o segundo do dia, o nosso almoço com o TF. Logo cedo, às 3 da manhã, já trouxe o giro de notícias com informações, primeiramente ali sobre o Marco Antônio, novo reforço do Botafogo. Trouxe o meu amigo Matheus Barbaço para falar um pouquinho sobre esse atleta, as principais características. Ficou bem bacana o vídeo, caso você não tenha assistido, assista. Também falei sobre Marcelo Benevenuto. Acho que chegou a hora do Botafogo arrumar uma maneira de liberá-lo, de tentar minimizar as perdas. Eu acho que a palavra certa é essa, tentar fazer com que ele atue em outra equipe, que ele possa ser valorizado novamente e que o Alvinegro consiga lucrar alguma coisa com ele. Eu acho que a melhor coisa para o torcedor botafoguense, para o Botafogo e também para o atleta. Nesta hora, acho que o pensamento tem que ser racional do Eduardo Freeland. Nesse vídeo de agora, eu quero falar um pouquinho sobre PV. Destaque na partida de ontem, o lateral esquerdo foi muito bem e eu consegui apurar alguns detalhes sobre o seu contrato. O Botafogo, que pegou esse menino emprestado ano passado com o Nova Iguaçu, ele tem ali algumas cláusulas que ele pode ser mantido no Alvinegro. Segundo ponto, quero falar um pouquinho sobre também ali o meio-campo, o esquema tático de ontem do técnico Marcelo Chamusca. Ontem ele mudou um pouquinho, jogou no 4-1-4-1 com 3 volantes, mas o Ricardinho, segundo o próprio técnico ontem na entrevista coletiva, ele tem a opção desse jogador para ele atuar tanto no 4-1-4-1 ou jogar novamente no 4-2-3-1 com o Ricardinho fazendo o papel de camisa 10. Qual o melhor esquema tático para o Botafogo? E para a gente abrir aqui o nosso almoço com o TF, quero falar um pouquinho sobre jogadores encostados. O Botafogo tem alguns atletas ali que ainda não atuaram com o Chamusca. No caso, o Gustavo Cascardo, o Lecaros, o Juan e o, claro, caso mais emblemático de Salomão Kalou. E o Botafogo precisa achar logo um destino para esses atletas, muito devido à parte financeira. O Botafogo não pode se dar ao luxo de segurar jogadores como estes. No caso, Salomão Kalou é uma negociação um pouco mais abrangente, um pouco mais complicada, e a gente tem que entender ali essas nuances. Mas o caso de Lecaros, de Juan, que são jogadores que somados ali ganham aproximadamente quase 80 mil por mês, a soma desses dois salários, o Botafogo tem que conseguir achar uma equipe urgente para esses dois atletas. O caso do Gustavo Cascardo, ele tem contrato até o final do Campeonato Carioca e o Botafogo ali, de repente, consegue fazer um acerto e também liberar esse atleta, talvez antes da competição. Você tem o caso do Kevin, que é uma negociação que ainda não apareceu nenhum time em busca realmente desse jogador. Como eu falei no vídeo aqui semana passada no canal, se você não for negociar o jogador, eu acho que você está dando um prêmio para ele, para cada atleta, você não levando ele para as partidas, você deixando eles sem serem, digamos que, relacionado para os jogos. Eu não concordo com esse tipo de afastamento buscando clubes e você não consegue achar soluções no mercado para alguns jogadores que estão ali encostados no elenco, né? Encostados eu falo modo de dizer, né? Mas jogadores que o Botafogo colocou na lista de possíveis empréstimos. Mas até agora nada para o Juan, que encontra algumas dificuldades no mercado pelo salário que ele ganha no Botafogo. Tem que arrumar um time que aceite pagar na íntegra ou pelo menos metade do que ele ganha. Lecaros também, apareceram algumas equipes de olho no jogador peruano, mas o contrato final ainda não foi fechado. E o Salomão Kalou é aquele caso que todo mundo sabe, mas o Botafogo tem que arrumar uma maneira de liberar logo esses jogadores que não estão fazendo parte dos planos do técnico Marcelo Chamusca. Urgente, tem que abrir folha, abrir caixa, porque só tá chegando jogador e a folha tá, inchando. Não pode ter uma folha inchada para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo não tem condições de pagar. Outro ponto para a gente conversar aqui é um pouquinho sobre ontem. Marcelo Chamusca, na entrevista coletiva, falou que não é um técnico preso a esquemas. Ele colocou ontem um time com 3 volantes, muito para tentar minimizar algumas jogadas da equipe do Cruz Maltino, da equipe do Vasco da Gama, no empate por 1-1. E foi perguntado, assim, foi colocado neste bate-papo, o Ricardinho. Ele disse que o Ricardinho vem para suprir a ausência do Bruno Nazário. São características diferentes, eu acho que dos dois jogadores. O Ricardinho é um pouco mais, é um pouco mais, digamos que fixo, né, que o Bruno Nazário. O Nazário, ele se movimenta mais, porém
eu acho que o Ricardinho é mais decisivo. São jogadores que têm características diferentes, mas dentro de campo cada um pode render de uma maneira oposta. Acho que o Ricardinho pode ser útil nessa Série B do Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Estadual. Com esse atleta, o Botafogo ele teria duas situações. A primeira é que o Ricardinho ele conseguiria fazer tanto o papel de ontem, de um terceiro homem, do segundo homem no meio campo, nesse tripé que você teve ontem com Zé Wellison, Rickson e Friso, você poderia ter Zé Wellison, Friso e também o Ricardinho, você conseguiria jogar nesse esquema com um pouco mais de qualidade na segunda linha. Ou você poderia voltar para o 4-2-3-1 com Zé Wellison e Friso lado a lado ali como segundo volante, e o Ricardinho fazendo papel de 10 com um pouco mais de chegada dentro da área. Eu sou curioso para ver o Ricardinho nesse time do Botafogo. Eu acho que é um jogador que tem muito a acrescentar, tem muito a agregar para o Alvinegro neste campeonato estadual e também na Série B do Campeonato Nacional. Jogador que depois de alguns anos vai sair da equipe onde ele fez história, que é no caso o time do Ceará, para jogar agora no Botafogo, um gigante do futebol brasileiro e mundial. Para a gente encerrar aqui o nosso nosso almoço com o TF de hoje, quero falar um pouquinho sobre o caso do PV. Ontem foi talvez a grande surpresa no jogo. O menino entrou como titular na lateral esquerda, não sentiu a partida, conseguiu desempenhar um bom trabalho, mesmo com os problemas, mesmo com o cartão, né, que ele teve ontem no final do primeiro tempo, que me deixou até preocupado dele cair um pouco de rendimento. Isso não afetou o psicológico do menino, que fez realmente um grande jogo. E eu busquei saber informações a respeito do seu contrato. Ele tem empréstimo com o Alvinegro até o final desse ano e o Glorioso tem uma cláusula. Caso queira comprar 50% dos direitos econômicos desse jogador, R$300 mil. Ele veio do Nova Iguaçu com aquela parceria de Botafogo e Nova Iguaçu e isso pode ser algo útil para o Glorioso na temporada. É um menino que tem potencial, não foi a sua primeira partida como atleta principal, um atleta profissional pelo Nova Iguaçu. Antes de chegar ao Botafogo, ele já vinha jogando a seletiva do Rio de Janeiro, do campeonato da Série A1, né, A2, para vir para a série principal do Rio. Ele já estava jogando como titular da equipe de cima do Nova Iguaçu, despertou interesse da equipe sub-20 do Alvinegro, fez alguns jogos e com isso conseguiu chegar nesse nível em que ele está hoje para atuar como titular do Botafogo. Se ele for bem, isso ajuda até o mesmo Alvinegro, porque não tem que ir para o mercado buscar um lateral esquerdo. De repente, você pode encontrar a sua solução dentro de casa. É para isso que a base serve. Se você tem uma solução dentro de casa, você evita ir no mercado buscar algum jogador para gastar muito mais. De repente você resolve seu problema dentro da sua casa, dentro dos seus pontos ali, dentro da sua cancha. É isso, meus amigos, mais um almoço com o TF. Hoje às 19 horas estarei de volta com mais um Noite Alvinegra aqui no canal. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tamo juntos. Espero que vocês tenham curtido mais um conteúdo do canal. Fui, tchau, tchau.